Fala, minha rapaziada, muito boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho do jogo aí Botafogo e Mirassol. Mirassol e Botafogo, né? Porque foi na casa do Mirassol. Eu vou falar um pouquinho depois dos jogos das 4 da tarde. Mas primeiro eu vou falar do jogo do Mirassol e Botafogo, porque foi o jogo que eu vi. Né, os jogos das 4 da tarde eu não consegui assistir ainda. Então mais tarde vai ter depois os pós-jogos, né? Dos jogos das 4 e também do jogo do Flamengo, que é mais tarde hoje. Então eu vou gravar esse aqui rapidinho, né, que foi o jogo que eu vi, né, então eu posso comentar. Bom, falar do jogo aí, que é um jogo horrível de assistir, né, pra quem tá assistindo. Jogo feio, jogo chato, um 0x0 daqueles, né, eu sou daqueles que não gosto de dizer que não existe 0x0 chato, né, ou melhor, que existe 0x0 legal, mas esse não foi um dos casos, né, o 0x0 chato de assistir. Assim, bem mais ou menos, né, um jogo. Mas foi um jogo assim muito importante para as duas equipes, que o resultado foi ruim para os dois. Mas principalmente eu acho que foi pior para o Botafogo. Né, o Botafogo que estava precisando dar uma resposta para a torcida, emplacar em talvez uma melhora na sequência de resultados, e empata novamente, dessa vez fora de casa. Tudo bem que é um adversário bem melhor que o Santos, que se empatou na semana passada, mas ainda assim o Botafogo não demonstrou futebol nenhum. O Botafogo foi completamente ineficaz na partida. O Botafogo não conseguiu criar nenhuma jogada, o Botafogo não conseguiu chutar praticamente no gol, teve uma finalização defendida ali do Walter, mas nada mais criou, né? Pouquíssimas jogadas ofensivas dos dois times, mas do Botafogo menos ainda. A gente quase não viu bolas ofensivas. Os atacantes assim praticamente sumiram, né, inexistentes no jogo, né? Então foi um jogo assim bem chato, um jogo morto, né? E bem chato de assistir. Ruim pra gente que gosta de futebol, né? Mas pior ainda para as duas torcidas e principalmente para os clubes, né? Um resultado ruim. Vou começar falando um pouquinho do Mirassol, né? Do jogo do Mirassol. O Mirassol pouco fez no jogo, né? Não teve muita criação, mas todas as jogadas sempre passam pelo pé do Danielzinho, né? A gente vê a importância desse jogador para o time do Mirassol. É um jogador de criação, o cérebro do time, e mais uma vez fez uma partida razoável até. Não vou nem falar que ele foi mal. Ele talvez tenha sido ali o menos pior do time, né? E é um jogador que eu tenho para destacar, né? E mais uma coisa que eu tenho para destacar também na partida do Mirassol é a ausência do Reinaldo, né? O Reinaldo que estava suspenso nessa partida, né? Não jogou por causa do terceiro amarelo, né? Foi suspenso e não jogou essa partida. Dá pra ver, né? É muito visível, é muito perceptível a ausência do Reinaldo nesse time, cara. Dá pra ver que fica um buraco ali do lado esquerdo, né? Com todo respeito ao jogador que estava lá, que eu não vou lembrar agora, se não me engano, era o Felipe Jonathan, né? Mas, cara, não tem comparação. O Reinaldo talvez seja aí o melhor lateral esquerdo do país hoje, né? Da temporada, né? E em números, enfim, gols, assistências. E, cara, não só nisso, na criação também. Ele é muito importante num jogo sem bola, né? A gente vê a ausência tanto o impacto que tem a ausência dele no time, né? O lado esquerdo do Mirassol praticamente sumiu, né? Tanto na parte criativa, enfim, e ofensiva também, e também defensiva, né? Então o impacto foi enorme nessa ausência do Reinaldo, né, no time, e deu para ver no jogo de hoje, né? O Mirassol é um time muito organizado, que marca muito bem, né, que marca em cima, que tem a organização como principal característica. Hoje, errando muito passe, errando muitas jogadas, errando passes simples, lançamentos simples também, errando esse foi uma característica do jogo inteiro, na verdade, né? Muitos erros de passe, muitos erros técnicos, né? Uma coisa que a gente não espera muito, né, de ver desse Mirassol e desse Botafogo, né? Tudo bem que o Botafogo não vem jogando muito bem, mas ainda assim é um time que tem técnica, que tem um elenco razoável, né? Não é um elenco ruim, né? Tudo bem que a gente pode criticar a formação, né, todo o planejamento do Botafogo, mas ainda assim não é um elenco ruim. Não é um elenco de Série B. Não é um elenco, sabe, de cair, né, de brigar contra o rebaixamento. Não. É um elenco bom até do Botafogo. Óbvio que não tem comparação com o ano passado. Não tem a mínima comparação com o ano passado, mas ainda assim é um elenco bom. E que tem qualidade nos jogadores, né? A gente vai falar um pouquinho do Botafogo, mas só para finalizar aqui do Mirassol, né, é muito perceptível a dificuldade que teve o time do Rafael Guanais hoje, né, que até melhorou bastante, né, com as mudanças
do Rafael Guanais, né, do segundo tempo. Entrou, se não me engano, o Carlos Eduardo e depois o Shailon, né? Melhorou o time conseguiu algumas jogadas ofensivas, mas nada que dê muito perigo ao Botafogo, né? No primeiro tempo teve uma bola na trave, no travessão, que também não influenciou nada depois no jogo, mas se botar numa régua aí, eu acho que o Mirassol foi um pouquinho melhor do que o Botafogo na partida, justamente por essas jogadas criadas, né? O Botafogo, eu não me recordo de nenhuma jogada criada pelo Botafogo que deu perigo pro gol do Walter, né? E do Mirassol a gente consegue ver uma jogada, duas ali, que no mínimo ofereceu algum tipo de perigo pro Botafogo, né? Então, um jogo muito ruim, não tem muita coisa para falar, né? Foi um jogo bem fraco, né? Das duas equipes, né? Então, isso que tem para falar. Agora, do lado do Botafogo, é muito preocupante, cara, esse ano do Botafogo. É muito preocupante, porque era um time vencedor, era um time que tinha uma liderança, que tinha jogadores com muita técnica, com muita habilidade, e foi destruído ao longo do ano. Foi completamente destroçado. Eu vou tirar da equação Luiz Henrique, Almada, esses caras a gente já sabia que ia sair. Esses caras a gente sabia que ia precisar ser reposto. Mas agora, você pegar um time, você tirar 2 jogadores, você vai conseguir repor, principalmente pela grana que o Botafogo tinha, né, no início do ano. Só com a arrecadação, né, do ano passado, o Botafogo tinha dinheiro para fazer contratações melhores, cara. E com todo respeito ao Arthur, não chega nem aos pés, cara, do nível do Luiz Henrique. E tudo bem, é muito difícil você substituir o cara que foi rei da América. Muito difícil você substituir o cara que foi o melhor jogador da América do Sul no ano de 2024. É muito difícil. Mas, na minha visão, o Arthur não está nem perto das características do Luiz Henrique. Aquele time estava formado para ter um cara com as características do Luiz Henrique. E esse cara poderia, por exemplo, ser o Jefinho do Botafogo. Óbvio que o Jefinho tem menos qualidade, menos técnica do que o Luiz Henrique, mas ele tem algumas características, algumas valências que o Luiz Henrique tinha, como um porte físico maior, velocidade, que o Arthur não tem. O Arthur, ele tem uma estatura muito baixa, ele não tem físico bom, tudo bem que ele é forte, mas pela altura dele compensa, né? Então qualquer briga, né? Qualquer disputa ali, ele perde praticamente, disputa no alto nem se fala, né? O Jefinho, ele entra bem até razoável, eu achei que ele devia ter começado como titular nessa partida, mas enfim, o Botafogo pouco fez no jogo de hoje, defensivamente só tenho a destacar o Barbosa, cara, e como é bom jogador o Barbosa, cara, como ele faz diferença para esse time do Botafogo, é brutal, cara, a diferença que o Barbosa faz nesse time, na defesa do Botafogo. Se não é esse cara, talvez o Botafogo tivesse perdido o jogo de hoje, e feio, tá? Porque o Mirassol não é de bobear, de perder tantas chances, né? E principalmente dentro de casa. Aliás, o Mirassol invencível, né, dentro de casa até agora, né, o momento, né? O Mirassol aí, se eu não me engano, tem 16 jogos dentro de casa, 10 vitórias e 6 empates, né? Então assim, surpreendente, cara. Realmente o Rafael Guanais é um caso a se estudar. É um cara muito bom, cara, muito competente na área dele. Enfim, é bom o Mirassol abrir o olho, porque ano que vem com certeza vai ter muitos times aí com mais, né, capacidade financeira de buscar o Rafael Guanais. Mas eu acho pouco provável que ele saia do Mirassol. É um cara muito competente, que tem uma visão assim surreal, cara. Esse cara realmente merece estar onde está o Mirassol. Mas voltando a falar do Botafogo, o Botafogo pouquíssimo fez hoje, cara. Foi um dos piores jogos do Botafogo em 2025. Isso aí eu vou tirar da equação o Carioca, né? Vou falar do Brasileirão só. Talvez um dos piores jogos do Brasileirão do Botafogo, né? Eu não acompanhei muito o Carioca, mas se eu não me engano, talvez um dos piores do ano, tá? Um dos piores do ano, assim, vou botar do elenco profissional, né? Do elenco que jogou, tudo bem que, né, não dá pra botar muito isso na equação, já que o elenco mudou durante o ano inteiro, mas até a comissão técnica, mas enfim. Voltando a falar do jogo, né, o Botafogo, cara, teve ali uma jogada com o Arthur, que ele pega uma bola e corta pro meio, né, que é a característica dele, e ele chuta, passa até perto do gol, mas sem perigo nenhum pro Walter. E, cara, tirando isso, tem uma jogada do Cuiabano, se eu não me engano, pela esquerda, que ele consegue chutar travado,
mas também outra jogada que nem perto do gol chega. Enfim, é um jogo muito raso do Botafogo, muito superficial. Foi uma partida assim de um time de Série B. E aí eu boto o Mirassol na equação também. Cara, o jogo hoje foi um jogo que eu achei que eu tivesse assistindo um jogo de Série B, um jogo de Série C. Muitos erros, cara, muitos erros. Pro nível técnico das duas equipes, pelo menos do que a gente via, né, e vem vendo durante o ano, foi um nível assim muito abaixo, cara, muito abaixo. Um jogo morto, um jogo sem criação nenhuma, sem chances criadas. Então, assim, o resultado, pelo menos pro lado do Botafogo, o resultado de tanta falta de planejamento desse ano horrível pro time do Botafogo. E aí eu não vou nem falar em questão de resultado, e sim do que se espera. Porque se você pegar o resultado, o Botafogo é 7º colocado do Brasileirão. Se você tirar 2024, né, da equação, e pegar os últimos anos, é um ótimo ano pro Botafogo. Mas, cara, você acabou de ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Você não pode ter um ano como esse. Não pode. Você não pode simplesmente largar de mão um campeonato brasileiro por causa de orgulho, como o Textor fez. Por causa de orgulho. Então, você vende vários jogadores, você desfaz o time praticamente inteiro e você não repõe a altura. O problema não é você vender os jogadores, porque você está vendendo os jogadores de um time que foi campeão. E faz sentido você vender, né, os jogadores de um time campeão. Agora, você não repor a altura do que o Botafogo merece, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E você deixar, você subjugar o Botafogo a outros clubes, como foi o caso do Lyon. O Botafogo saiu aí no balanço financeiro de 2025, desculpa, que, por exemplo, o Savarino foi vendido ao Lyon. E, na minha visão, eu acredito que isso seja uma jogada para tentar salvar o time de uma possível venda, enfim. Assim como o Luiz Henrique foi, né? Com o dinheiro que o Botafogo ganha no Luiz Henrique, com o dinheiro que o Botafogo ganha no Luiz Almada, no Thiago Almada, enfim, de outros, todas essas premiações, cara, dava pra montar um time melhor. Dava pra montar um time melhor. Enfim, voltando a falar um pouquinho do jogo de hoje, né? O Botafogo tava cheio de desfalque, se não já não bastasse, né? Esse ano trágico, o Botafogo tá cheio de lesão, tá com muita preocupação física mesmo, né? Os jogadores, parece que uma das características do ano passado foi justamente isso, né? A condição física dos atletas. A gente via o Botafogo com vontade, que marcava em cima, que fazia pressão. E esse ano, a gente não vê isso. Vê um time... Se a gente pegar o jogo contra o Flamengo, na semana retrasada, cara, os jogadores sem vontade nenhuma. A gente vê o terceiro gol do Flamengo, do Plata, de cabeça, é uma bola que o Botafogo perde e o Jefinho fica olhando a jogada. Olhando pra trás e olhando os caras indo, o time do Flamengo reclamando, que pena. Sabe, pô, com todo respeito, cara. Isso é cara de um time que ganha, que vence alguma coisa no campeonato? Não é, desculpa, não é. Então eu fico muito mal pelo ano que o Botafogo tem, pela torcida do Botafogo também. E aí eu me enquadro junto, né? Eu sou torcedor do Botafogo. E, cara, eu fico muito triste que como o Textor conseguiu colocar a equipe num pedestal e no ano seguinte jogar Botafogo por água abaixo. Mas enfim, a gente espera que 2026 seja diferente, que 2026 seja um ano com um planejamento no mínimo direito, né? Você tem um mínimo de planejamento para 2026, né? Enfim, é isso. Hoje o Botafogo sentiu muita ausência do meio-campo, cara, e deu para ver isso no jogo, né? Como eu comentei, né? Foi um jogo sem criação nenhuma, né? Se por um lado o Mirassol sentia muita ausência do Reinaldo, do outro o Botafogo sentiu muito a ausência de um cara de meio-campo. Não é de um jogador específico. Você pode falar de Savarino, mas no jogo passado o Correia fez muito bem essa função de um cara de criação. Esse cara no jogo de hoje poderia ser o Santi Rodrigues. Porém o Ancelotti preferiu, e aí eu não sei, né, não convivo lá nos treinamentos, não sei se foi uma escolha do técnico, se o jogador prefere jogar, né, pela ponta,
Mas eu, se sou o Ancelotti, eu coloco o Santi no meio, cara. Você não pode ir num jogo que você precisa de resultado, você colocar 3 volantes no time. O Botafogo entrou em campo com o Newton, Marlon Freitas e Danilo. Newton, Marlon Freitas e Danilo. 3 volantes no time. Né? Enfim. E tudo bem que você tá sem Savarino, você tá sem Correia, que estão lesionados. Mas ainda assim, cara, pô, tem alternativas melhores. Na minha visão, pelo menos. Você poderia, por exemplo, colocar o Jefinho por dentro. Você poderia colocar o Santi Rodrigues por dentro. Que na minha visão, talvez ele pudesse fazer essa função até melhor do que na ponta. Né? Na ponta ele tem jogado muito bem o Santi. Hoje, partida horrível, mas aí eu não vou nem botar muito na conta dele, porque o time inteiro jogou mal, com exceção ali do Barbosa. E do Link também, né? Tudo bem que o Link deixou algumas bolas ali no alto que ele poderia ter pulado, ele não sai muito do gol, mas tudo bem. Não vou nem culpar ele muito, porque pouco trabalho ele fez. Agora, mais uma vez, eu vou exaltar a partida do Barbosa, cara. Que jogador. Se não é ele ali na zaga, cara, com certeza o Botafogo talvez teria perdido esse jogo. Com certeza. É um jogador que intercepta muita bola, cara, que faz uma pressão, que até chega no ataque. A gente viu o Alexander Barbosa chegando no ataque hoje. Então é um jogador assim, excepcional, cara. Excepcional, de primeira prateleira no futebol brasileiro. Realmente o Botafogo precisa muito dele. E também precisa muito do Marlon. Cara, o Marlon que tá em baixa, mas assim como praticamente o elenco inteiro do Botafogo, o Marlon precisa muito, o Botafogo precisa muito do Marlon, daquele Marlon de 2024, de um dos melhores jogadores do time, que foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. Mas enfim, esse é o ano do Botafogo, cara. Esse é o resumo do ano do Botafogo, um ano raso, um ano sem identidade, um ano que o Botafogo está aí jogado praticamente. Talvez esse jogo tenha sido um grande resumo, né? Esses últimos jogos, né? Um ano de oscilação, de que a gente acha que vai dar certo, que foi o jogo quando a gente achava que o Botafogo poderia começar a melhorar, piorava de novo. Mas enfim, é isso. Vou parabenizar o Mirassol, que continua invicto em casa e que continua invicto aí já. É o 6º jogo do Mirassol? Não, 5º, desculpa. É o 5º jogo de invencibilidade do Mirassol, chega aí a 56 pontos, né? E tá no G4. O Botafogo abriu uma vantagem aí de 5 pontos pro Vasco, que é o 8º colocado, e ainda tá. O Botafogo ainda segue na zona de classificação para a pré-Libertadores, mas é bom abrir o olho que provavelmente, né, tá 6 pontos, desculpa, 6 pontos, né, que o Botafogo tá agora com 48 pontos, o Vasco tem 42, vai jogar amanhã, se vencer a diferença cai para 3 pontos, né? 3 pontos? Isso, 3 pontos. Então é bom o Botafogo abrir o olho, que o Vasco está na cola, o Vasco está num bom momento, né? E tem tudo para pegar essa vaga aí, se continuar do jeito que tá. Mas enfim, rapaziada, é isso que eu queria falar. Daqui a pouco tem jogo do Flamengo e Sport, então vamos ficar ligado aí que daqui a pouco tem pós-jogo também. E eu vou fazer um pós-jogo dos jogos da 4 horas também, que eu vou assistir, vou fazer uma análise melhor, para comentar com muito carinho para vocês. Valeu, rapaziada, não esquece de me seguir no Instagram, canal do PH.oficial, no TikTok e no Instagram também. E de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal também, que é muito importante para mim, para fortalecer o meu canal. Valeu, rapaziada, tamo junto, valeu!